Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Unfair Podcast. Eu sou a Amanda. Eu sou a Fernanda e hoje nós temos aqui um convidado muito especial que vai compartilhar um pouquinho da sua história, né, da sua história de superação, vai falar um pouquinho da sua vida, que é o Ronaldo Velasco, cujo meu marido. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, é um grande prazer estar aqui, é um momento único aí na vida, né? Então agradeço aí, quem diria, né? A gente está aqui, então estou muito feliz. Que honra, né? Ainda ser o primeiro então muito obrigado aí, estou muito honrado com isso, espero que a gente aí consiga transmitir a mensagem aí, né? E, bem, eu me chamo Ronaldo, sou um dependente de recuperação. Tenho 15 anos de sobriedade, né? Vou fazer 15 anos agora em fevereiro de sobriedade. Sou casado com a mulher mais linda desse mundo. Sem declarações de amor aqui. Sou pai de 3 filhos, né? Então eu tenho a Gabriele, não parece, mas a Gabriele tem 19 anos, vai fazer 20 agora em março, né? Sou pai do Gustavo, vai fazer 17. Sou pai do Bento. Tem 9 meses, então ele é o motivo das minhas olheiras, né? Você não passou uma maquiagem pra vir pra cá? Ah, não deu tempo, né? Eu sou prova viva disso. Mas é o meu precioso, o Bento, né? O Bento Velasco. Todos, né? São, mas cada um é um amor especial, né? E tem a Isa também, que é a minha enteada, né? Vai fazer 13 anos, vai fazer 14 anos agora, que eu conheço desde os 13 aí, então, que eu ajudei a criar também, né? Sou missionário na comunidade Casa Esperança e Vida. Sou coordenador de sala de partilha, lá no Núcleo Mirim, Paróquia São Roque. Mas eu acho que a comunidade a gente pode falar um pouquinho depois sobre a comunidade, que é muito importante, que me ajudou a entender o meu problema e me ensinou uma nova maneira de viver. Eu sou formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Controladoria, sou gerente administrativo de uma metalúrgica, cuja matriz é na Argentina, então eu falo espanhol, né? Daqui a pouco você vai dar um spoiler, falar um pouquinho em espanhol pra poder a gente atingir aí. Vamos ver se eu vou conseguir falar em espanhol, porque a timidez é grande, né? Quando a gente vai falar, né? E é isso, gosto muito de futebol, né? Eu jogo na Várzea aí de São Paulo. Time? Não vamos falar o time porque vai que... Então gosto muito de futebol, jogo no futebol amador da Várzea, né? E o time, seu time? Meu time, eu gosto muito do Palmeiras. Ah, você gosta muito. Eu amo o Palmeiras, na verdade, né? Então é isso, né? É isso. Aí a caminhada aí não é fácil, né? Chegar a esses 15 anos, mas valeu a pena viver a sobriedade e pretendo continuar, só por hoje. Muito bom. E a gente gostaria que você falasse um pouquinho da sua infância, né? A sua infância, como que foi, a sua adolescência. Como tudo começou, começou na infância. Vamos dizer que você não... Vamos considerar que você é bem novo, né? Então eu vou pensar que começou bem, cedo. A minha infância foi uma infância maravilhosa, sabe? Eu tive uma infância assim boa, não existia internet celular na época, então eu vejo que eu aproveitei bastante a rua, no sentido de brincar, né? Jogar bola, bolinha de gude, peão, carrinho de rolemã, sabe? Pipa. Só que pipa eu não era muito fã, mas eu gostava também. Eu acho que o meu favorito era o carrinho de rolemã, sabe? Naquela época não tinha tanta insegurança também, então a gente podia ir pra rua, brincar à vontade. Futebol, né, com os amigos. Então assim, eu tive uma infância muito boa, graças a Deus. E você cresceu e nasceu no Imirim? Então, sobre onde eu nasci, no Imirim, nasci no Hospital São José do Imirim, que hoje o hospital está desativado. Cresci no Imirim, bairro Imirim, ali perto do Cachoeirinha, perto de Santana, Lausanne, né? Cresci no Imirim e vivi no Imirim Zona Norte de São Paulo. Zona Norte de São Paulo. Então, passei aí boa parte da minha vida no bairro Imirim, um bairro maravilhoso de se viver, eu gosto muito. Imirim só perto de Santana. Perto de Santana, perto do Cachoeirinha, perto do Lausanne. Você vai falar todos os bairros em volta do Imirim. Pontos de referência. Imiriense. Então eu cresci ali na Vila Roque, né? Porque o Imirim é grande, então eu cresci ali na Vila Roque. Eu lembro que às vezes vem uns flashes assim na cabeça. Eu lembro que com meus amiguinhos vizinhos assim,
A gente colocava uma madeira no meio das pernas e saia correndo pela rua como se fosse cavalo, Nossa. sabe, mano? E descia a ladeira e subia e brincava, era Muito bem... bom, né? Porque hoje em dia é difícil as crianças. Não tem, é muito Não difícil tem de ver. mais, né? Hoje em dia É uma pena, né? as crianças estão bem guardadas ali, os pais têm medo, né? Sim. De A deixar não ser os que filhos mora em pra rua. apartamento, que aí as crianças conseguem brinca brincar no condomínio. Mas ainda acho que não é a mesma coisa. né? É, Não não, sei, não. acho que É. Cada tempo teve o seu tempo, né? Se meu pai sentar aqui, ele vai falar que o tempo dele foi o melhor. Sim. Se o meu avô sentar aqui, ele vai falar que o tempo dele foi o melhor, Exatamente. né? Então cada um teve o seu tempo. Então eu tive assim, uma infância muito boa, até os meus 9 anos ali eu vivi na mesma rua. E aí depois dos 9 eu mudei, fui pra um bairro vizinho ali, uma vila vizinha. E morei 1 ano nessa casa, depois eu mudei de novo, voltei para Imirim, mas só que em rua diferente. Aí foi onde que eu comecei a fazer novas amizades, né? Então ali eu tive, eu tinha 10 a 11 anos quando eu mudei para essa rua e fiz novas amizades. E nessa rua, com essas novas amizades, tinha garotos da mesma idade que eu, mas tinha garotos mais velhos do que eu, então 14, 15 anos. Eu com 11 tinha meninos de 14, 15 que já tinha a cabeça mais para frente. E criança faz amizade muito rápido, né? É incrível. Porque a gente ia, porque assim, Ainda mais naquela época. eu mudei, já comecei pra rua, e detalhe que eu já, na rua que eu morava, tinha um menino que estudou comigo, então eu já comecei a fazer amizade com a galera toda, e aí já começamos a brincar, esconde-esconde, de correr, de pega-pega, polícia ladrão, futebol. Então foi uma amizade muito legal, assim, na minha infância que eu fiz com essa galera aí, né? Sim. E aí também é o seguinte, né? Eu comecei a andar de skate. Um esporte muito gostoso, muito bom. E aí eu comecei a andar de skate com os meninos e tal. E aí eu comecei, por exemplo, ir frequentar lugares, né? De skate. E aí eu lembro que, então já falando assim das minhas experiências, né? Uma coisa importante quando eu falar assim das minhas experiências de vida, eu preciso falar aqui, né? Que tudo que aconteceu na minha vida e tudo que se passou não é culpa de ninguém. Sabe? Já aconteceu. O máximo quem tem culpa aqui sou eu pelas minhas decisões erradas. Então é importante que eu acho que assim não tem um culpado, né? Estou bem resolvido com o meu passado. Estou bem resolvido com o meu passado, graças a Deus. Então teve um dia que eu lembro que eu fui andar de skate lá numa rua e andei de skate. Aí eu tava com um amigo, né? Que ele tinha ali uns 15 anos mais ou menos. E aí ele falou: vamos ali no barzinho. E tinha um barzinho lá do lado, né? Cheguei lá, tinha uma galera nesse barzinho. Tinha lá uns 15 meninos e tal, jovens de 17, 18 anos, e eu ali com 11 anos, né? E nisso chegou bebida, né? Aí um tomava lá um negócio, passava para outro, passava para outro, passava para outro, passava para outro, e eu era o fim da fila. E nisso os caras falavam: batida de morango. Aí eu, pum. Batida de maracujá. Pum. Você com 11 anos. Eu com 11 anos e os caras passando a bebida pra mim. Batida de coco, batida de não sei o que. Fui tomando. E o finzinho, assim, eu matava o copo, colocava do lado, de repente eu levantei e bateu a brisa, né? Bateu a brisa. Você estava bêbado. Ou seja, eu tava bêbado, embriagado. Uma criança de 11 Você anos nem embriagada. sabia o que era aquilo exatamente. Não sabia. Né? Que sensação é... Aí eu levantei, fui pegar meu skate, já comecei a cambalear. O pessoal falou: nossa, ele tá bêbado, não é possível, caramba. Aí, vamos levar ele pra casa dele, mano. Aí começaram a me levar pra casa. Aí eu, tipo assim, eu andando e a batota toda assim atrás de mim, vamos lá. Aí me pararam na casa do vizinho, me deram um banho gelado, pra ver se passava a brisa. Eu nunca ia passar uma criança. Isso aí eu acho que é mito, né? Não passa, né? Isso não passa. Aí, Só se ele levasse um susto muito grande, que diz aí que não fez efeito, aí vamos levar pra mãe dele. Aí eu lembro assim, flashes, né, que já faz um bom tempo. Aí eu lembro que foi assim, a batota toda assim, chegou lá no portão da minha mãe: seu filho tal, tá aqui, tá bêbado. Minha mãe: nossa, não sei o quê. E aí eu lembro que eu entrei, não lembro, a minha mãe acho que não me bateu, não me brigou comigo, nem nada. E essa foi a minha experiência, né, foi a minha experiência com álcool. E uma coisa assim, né, que eu aprendi no decorrer da vida é que aquela experiência, ela não me tornou um alcoólatra, né? Essa experiência com 11 anos, ela não me tornou alcoólatra, porque o alcoólatra ele não começa assim, né? Ele começa aos poucos e tal, mas aquilo me deixou inibido para o alcoolismo, para as bebidas, né? Abriu uma porta. Uma porta, né? Então, isso me deixou desinibido no caso, né? Desinibido. Desinibido no caso, essa é a palavra correta.
E aí, beleza, aconteceu e tal. E depois aí teve uma outra experiência que com esse mesmo amigo que eu tava andando de skate, a gente foi andar de skate lá na ZN, que ficava lá na Guacá, hoje é uns prédios, né? Tinha uma pista de skate lá, a gente tava andando de skate e tal. E aí ele começou a andar assim, eu comecei a seguir ele. Aí ele começou a seguir 2 amigos. Aí quando foi ver, a gente tava lá num canto, os caras tava com maconha na mão. E aí foi o meu primeiro contato ali com essa droga. E você tinha 11 anos também? Eu tinha 11 anos de idade. 11 anos. Então ali os caras elaborou ali todo o processo, né? E foi a primeira vez que eu consumi, que eu fumei essa droga, né? A maconha. Então, ali se tornou viciado? Não. Mas aquilo me deixou desinibido para outros momentos. Ou seja, já foi uma escadinha, né? Você já começou com álcool, depois foi pra... Isso. E aí, assim, aí beleza, passou, né? Tive essa experiência, passou e a vida seguiu. E ali no meu cotidiano, ali com os amigos e tal, onde eu frequentava, todos ali faziam o uso. Começaram a fazer o uso, né? Aí a gente ia jogar bola, usava. Ia pra porta da escola, usava. Chegava final de semana, usava. Então, e aí eu, nessa batota toda, junto, eu acabei me deixando influenciar, né? Acabei não sabendo lidar, falar não, pelo contrário, porque às vezes a gente acha que aqueles ali são os mais descolados. E aí a gente quer ser descolado também, entende? E eu acredito que naquela época não tinha tanta informação igual hoje. Porque hoje as escolas estão aí, então, né, temos as redes sociais que ajudam as pessoas. Então, naquela época, os pais também falavam um pouco sobre... Sim, né, tinha um tabu, né? Tinha um tabu. Então, por isso que você... né, a gente falava assim, as crianças de antigamente eram um pouco mais inocentes, porque não tinha tanto conhecimento. As famílias eram mais inocentes. Sim. E outra, hoje em dia, além da informação ser maior, ter mais informação para os pais, os familiares, hoje em dia, a droga se apresenta muito mais. Antigamente era menos, você não virava a esquina e via uma pessoa fumando. Hoje não, hoje você vira a esquina e tem pessoas usando droga. Né? Então naquela época era uma coisa muito escondida, então era bem reservado assim. Então pro pai e pra mãe às vezes perceber que o filho estava com um problema, às vezes demorava muito. Às vezes o filho já estava num vício. E o pai ali achando que estava tudo bem. Não sabia nem o que a criança estava, igual no seu caso, talvez você tenha mudado algum comportamento em casa e a sua mãe não tinha noção do que estava causando esse comportamento. E na verdade eu vejo assim que a mãe, ela percebe tudo, mas às vezes ela não sabe como agir, o que fazer, né? Então, isso foi uma das coisas que aconteceu com a minha mãe, né? Ela sabia, talvez, porque a mãe não se engana, né? Às vezes ela sabia, mas ela talvez não sabia como resolver o problema, né? Então, foi assim, 14 anos mais ou menos, estava ali naquele consumo, mesmo que seja de final de semana. Com 15 anos eu já estava consumindo praticamente todos os dias. E eu lembro que com 15 anos eu tive o meu primeiro contato com outra droga mais pesada, que no caso era a cocaína. Né? Então ali dos 11 aos 15 você ficou só com álcool e a maconha. Dos 11 aos 15 ali era uma coisa meio que não era rotineira. Né? Quando chegou nos 15 começou a ser uma coisa rotineira. Então eu fumava todos os dias. Todos os dias eu tinha que fumar pra ser feliz. Pra comer, sabe? Pra dormir. Essa era a desculpa. Você achava que você só conseguia fazer alguma coisa se você... Exato. E eu tinha na minha mente que eu falava pra mim mesmo, eu vou viver minha vida inteira fumando maconha. Isso eu tinha na minha cabeça. Porque eu achava que era normal, era de uma certa forma, prazeroso. Meus amigos fazem. Meus amigos todos ali ao meu redor fumavam. Então eu tinha isso na minha cabeça. Com 15 anos eu falava, não, eu gosto disso e vou usar pro resto da minha vida. Só que eu não sabia a consequência que ia me trazer, o buraco que eu ia me enfiar. Por isso que aquele momento eu tinha esse pensamento. E aos 15 eu tive um contato com a cocaína. Foi uma coisa muito rápida esse primeiro contato. Eu estava dentro de uma casa, sentado, né, e eu estava do lado de um fogão, né, sentado ali, tinha feito uso já. Aí entrou um cara, baixou a tampa do vidro do fogão, jogou um negócio em cima e falou, você quer? E aí tava na minha cara aquele negócio, né? E ali eu falei, eu quero. E aí foi o meu primeiro contato, sabe? Com essa droga mais pesada. Ali te tornou um viciado? Não. Já fez efeito? Sinceramente eu nem lembro.
se fez efeito ou não. Mas me deixou desinibido para o próximo convite. Entende? Como já foi a primeira vez, o que tem a ver a segunda? O que tem a ver a terceira? Não vou ficar viciado. E lembrando, a minha roda de amigos, todos usavam. E alguns amigos meus já estavam em droga pesada. Sabe? Tinha amigos meus com 16, 17 anos já estavam usando crack. Entendeu? E eu olhava o crack assim, com medo. Eu tinha medo do crack. Por quê? Eu via o que o crack fazia na vida dos meus amigos. Mas, conforme passou o tempo, eu também fiz o consumo do crack. Também usei o crack. Usei o crack com outras drogas, misturado. Usei o crack puro. Entende? Mas eu tinha muito medo do crack. Então, eu evitava. Só que, graças a Deus, eu não caí num vício que os meus amigos caíram. Eu consegui reverter a situação. Porque dizem que o crack, depois que a pessoa experimenta a primeira usa já vicia instantaneamente. Esse pelo menos é o que eu aprendi que vai de cada organismo. Tem pessoa que usa e passa mal, e não usa mais. Tem pessoa que usa, apaixona e usa todos os dias. Tem pessoas que experimentou e conseguiu se libertar. E das três, qual que você acha que você ficou mais tempo, assim? Então, aí vem a mudança de preferência. Aí o que aconteceu? Eu percebi que a maconha estava me fazendo mal. No sentido de, por exemplo, eu comecei a fazer um curso de manhã, acordava às 5 horas da manhã, eu ia lá para a Liberdade de manhã, fazia um curso profissionalizante, eu tinha 16 anos. E quando eu chegava lá para tomar café, se eu não tinha fumado naquele dia, eu ia tomar café, eu não conseguia tomar café, porque o meu organismo precisava do uso para comer. Aí eu passei a manhã inteira morrendo de fome. Quando chegou meio-dia que eu ia comer, um almoço maravilhoso, cheiroso, gostoso, eu ia dar a primeira garfada, meu estômago embrulhava e eu não conseguia almoçar. E aí eu comecei a perceber, falei, olha a situação que eu cheguei. O meu organismo está pedindo para eu fazer o uso para poder se alimentar, né? Então, e aí eu comecei a perceber, eu falei, não, eu preciso parar com isso. Aí eu sofri mais ou menos uns 15 dias com isso, mas meu organismo voltou ao normal. Aí eu comecei a tomar café, comecei a almoçar, só que quando eu fazia o uso da maconha, meu organismo, eu passava mal, meu coração acelerava, se fosse à noite eu não conseguia dormir, e eu comecei a perceber que o uso da maconha estava me fazendo muito mal. Só que nisso eu já estava intercalando o uso da cocaína. Eu já tinha uso de final de semana, tal, né? E aí eu tomei uma decisão, falei assim, quer saber? Vou parar de usar isso daí. E parei de fumar maconha, porém, eu substituí a droga. Aí ficou só com a cocaína. Entende? E aí quando eu ia, frequentava a roda dos meus amigos todos fumavam, eu não fumava. E eu usava a droga de preferência, né? E aí foi passando os dias, teve uma vez que eu tava na roda assim, né? E eu tava junto com todos, e todos estavam fumando, e eu não tava fumando. E um amigo chegou e falou assim, Tó, fuma aí. Aí eu falei, não quero. Ele falou, não, mano, Tó, fuma, meu. Eu falei, mano, não quero. Não, mas daqui a pouco você vai usar lá, não sei o que, você vai, né, usar a sua droga de preferência. Aí eu falei, cara, eu não quero, eu vou usar minha droga de preferência daqui a pouco, mas eu não quero fumar. Aí ele me chamou, pô, você é mó bundão. Nisso, na hora, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe falava, Ronaldo, se alguém te oferecer alguma coisa, mesmo que te xingue, não aceite. Só que isso daí, eu já estava muito envolvido. Então, mesmo assim, a minha consciência lembrou daquilo que minha mãe tinha falado um dia lá atrás, né? E eu lembro também uma vez que meu pai me pegou na rua, numa esquina, já tinha feito bastante uso, né? Me pegou e viu que eu tava com os olhos tudo vermelho, na brisa mesmo, assim, né? E a mão tudo suja de quem trabalha, assim, de chavar, né? E me levou pra casa, falou um monte, brigou comigo, esperneou, tipo assim, gritou e chorou e tal. E eu só lembro de uma coisa que ele falou. Que ele falou assim pra mim. De tudo que ele falou, eu lembro de uma coisa. Ele falou assim, a vida é sua. Você vai escolher o caminho que você vai fazer. Mas só tem 2 caminhos. O caminho bom e o caminho ruim. Se você escolher o caminho bom, você vai ter coisas boas. Se você escolher o caminho ruim, você vai colher coisas ruins. Na hora, eu falei, poxa, o velho tá falando besteira. Ah, tá louco, não sabe de nada. E adolescente não né? quer, Com nunca 15, quer 16 escutar anos, os pais. né? Tá falando besteira.
sabe? Por aqui, sai por aqui. Exatamente. Porém, quando eu entrei no fundo do poço, que eu consegui, pela graça de Deus, sair, isso martelou na minha cabeça. Falei, olha, meu pai tinha muita razão quanto a isso. E é o que eu levo para minha vida hoje e passo para os meus filhos. São 2 caminhos. Ou você escolhe correr pelo caminho bom e tem coisas boas, ou você escolhe correr pelo caminho ruim e colhe coisas ruins. Entende? E aí você ficou nesse vício, né, dessa droga de preferência por quantos anos? Quanto tempo? Assim, você começou aos 15 e ficou até... A dependência ela é assim. Nunca a gente começa pelo primeiro... a não ser o crack, no caso, né? Mas eu vejo também que talvez nem no crack. Mas assim, a pessoa nunca começa a se tornar dependente após o primeiro uso. Então, eu fiz o primeiro uso, fiz o segundo, o terceiro uso, usava de final de semana. Primeiramente era de sexta, depois era sexta e sábado, depois foi sexta, sábado e domingo. Daqui a pouco eu estava usando quinta, sexta e sábado e domingo, e aí quando ia ver eu estava usando segunda a segunda. Todos os dias. Então Todos os dias, e sempre acompanhado do álcool, sempre. E teve um período também que eu me viciei no cigarro. Então usava, bebia e fumava. Usava, bebia e fumava. Eu aprendi que o vício, ele nunca vem acompanhado de um vício só. Ele sempre vem acompanhado de outras coisas. Sim. Entende? E como que era? Porque assim, você era um adolescente, então são vícios, acredito que caros. Como que você mantinha esse... Aí essa pergunta aí vem outra questão também da drogadição, né? A drogadição, ela muitas vezes leva à criminalidade. Então, desde novo, usava com os meninos, precisava de dinheiro, sempre um oferecia para o outro, sempre um tinha, o outro tinha e tal, e a gente precisava ali, aí a gente começou a vender droga. Então a gente colocou na cabeça, vamos vender droga. E aí começamos a vender, fazer onde a gente cresceu como amigos, crianças brincando, a gente tornou aquele ambiente um ambiente de venda de droga. Então ali virou e consumo de droga. Então virou um ponto aonde tinha droga. E a gente não tinha essa noção. A gente só era amigos, crescendo junto, querendo ser feliz. Achava normal. Queria ganhar dinheiro, certo? E tem dependentes que eles vendem as coisas dentro de casa. Tem. Eu, graças a Deus, eu nunca precisei vender assim nada da minha casa, nunca precisei roubar liquidificador, televisão, mas eu tinha amigos que faziam isso, né? Que depende de cada personalidade, né? Eu tinha amigo meu que a avó aparecia no portão e gritava, cadê fulano? Aí quando ia ver, sumiu a panela de pressão, porque ele roubava a avó para vender droga. Tinha outro amigo meu que ele se sujeitava a trabalhar no sol escaldante para ganhar R$10 ali, ser explorado para fazer o consumo, né, o uso. Ou seja, então todo o dinheiro que ganhava era para o uso de... Todo o dinheiro que a gente fazia, quando a gente começou a se envolver mesmo na venda de droga, todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente gastava com droga. Por quê? Porque, se você for ver, é um dinheiro maldito. E esse dinheiro maldito, você não consegue progredir com ele. Sempre vai te trazer malefícios. Sempre vai dar ruim. Entende? E quanto mais ganhava, mais gastava. Quanto mais rápido ganhava, mais rápido gastava. E como eu comecei a vender aquela minha droga de preferência, foi onde eu comecei a me afundar mais ainda. Porque eu tinha na mão. Tinha fácil, né? Tinha na mão, tinha bastante. Então todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava ali. Na loucura, com os amigos. E dava, e infelizmente dá dinheiro. Porque o estudo que foi feito é assim, quais são os meios de comércio e de serviço que dão mais dinheiro no mundo? Os 3 primeiros, droga, arma e prostituição. Entende? Sim. São os 3 meios que dão mais dinheiro no mundo. E infelizmente são coisas que destroem a vida, destroem a família. Então são dinheiros que vão rápido também, né? A pessoa ganha rápido, mas também... Ganha rápido e eu gastava mais rápido ainda, né? O detalhe é que assim, o cara que é o cabeça, ele não usa. O cara que era o cabeça da função ali, do bolinho, ele não usava, né? Mas a batota toda acabava usando. E ele você nem precisava ir para outro lugar, né? Porque você já tinha ali. Porque você já recebia, já vou aqui pagar. Eu acerto com o chefe.
Era assim, e o cara que era o dono, a gente tinha uma grande amizade, assim, sabe? E ele falava pra mim, cara, você precisa parar de usar isso, cara. E ele dava conselho como se fosse um conselho bom. Para de usar isso, cara. Ele vendia. Mas você fala, caramba, eu hoje... vendo, mas assim, mas eu não quero que você use. Falo, puxa vida, o cara me dava um conselho bom, mas, tipo assim, ele fazia a cagada. E como a gente era muito novo, e esse cara, ele era bem mais velho. Então ele via a gente como se fosse, podemos dizer assim, como se fosse filhos. Entende? Porque ele viu a gente crescer ali. A gente tinha 10, 11 anos, 12. Ele viu a gente crescer 14, 15, 16. Quando foi ver, a gente estava com 18, 19. E envolvidíssimo ali na função. Entende? Então ele viu a gente evoluindo na vida assim. E ele sabia, ele precisava da gente para ganhar o dinheiro dele. Mas ele via que a gente estava se afundando. E ele falava, para de usar, cara. Ele queria ter vocês como funcionários, mas ele não queria que vocês fossem dependentes. Exato. Porque ele sabia, ele já tinha sido dependente, ele sabia o fundo do poço que a droga levava, né? Mas infelizmente hoje ele não, né? Eu tinha uma grande amizade com ele, mas ele não faz mais parte, né, da terra, aqui desse plano, né? Então também depois eu parei, eu parei de vender, ele continuou, né? E tudo bem, isso a gente depois mais para frente a gente fala dessa parte aí, né? Então aí com 18 anos e 19 anos eu trabalhava. Arrumei um emprego num escritório de contabilidade, um serviço que meu pai arrumou para mim. E aí eu ganhava meu dinheiro, então, trabalhando, e eu usava de final de semana, pegava meu dinheiro ali, usava de final de semana, e ao mesmo tempo também eu vendia. Então eu saía de casa, ia trabalhar normal, e à noite eu voltava, ia lá para a função e vendia. Então assim, aí o dinheiro que eu ganhava ali, eu gastava ali, e o dinheiro que eu ganhava no final do mês, eu gastava também de uma certa forma, nessa loucura. Ou seja, os 2 empregos, você acabava utilizando o dinheiro. Será que é emprego, né? Que não, a gente pode dizer? Não posso. Uma segunda renda. Uma segunda renda, uma renda extra. Não, mas brincadeiras à parte. É um negócio, né? Um negócio não ilícito. Um negócio ilícito, né? Então, aí eu entrei no escritório de contabilidade muito bom. Esse cara muito profissional, trabalhei 3 anos, porém, como eu ficava nessa de ir trabalhar, ir para a função lá, voltar a trabalhar, eu comecei a usar todos os dias e eu não conseguia mais trabalhar. Então tinha dias que eu ia para a empresa virado, e muitas vezes com droga no bolso. Porque como eu ficava a madrugada inteira vendendo, eu não conseguia vender tudo, eu ficava no bolso e acabava consumindo. Entende? Durante o dia. E muitas vezes eu consumi no trabalho. Tanto que teve um dia que minha chefe me chamou, eu tava louco, eu já tava 2 dias virado, a minha chefe chamou na sala de reunião. Eu acho que ela tentou conversar comigo, acho que né, falar alguma coisa, mas ela só falou do serviço. Falou, Ronaldo, você tá bem? Eu falei, tô bem. E tava louco, 2 dias virado, branco, sabe? E com isso ela... então tá bom, eu tô pensando em não sei o que aqui do escritório aqui, não sei o que da função. Tá bom. Só que eu não vi a hora de acabar para ir pro banheiro pra usar mais. Entende? E aí comecei a faltar muito, porque meu corpo já não estava mais aguentando. Nisso era 2007, então eu já tinha 22 anos. E meu corpo não aguentava mais essa loucura de ficar a madrugada inteira e trabalhar. E aí eu comecei a faltar muito. Então, a semana 5 dias, eu ia 3. Na outra semana, faltava 2. Faltava 3 dias. Da empresa. Aí eu ia no hospital de manhãzinha, eu ficava a noite inteira usando droga. Falava, eu preciso trabalhar, mas não consigo. Aí eu ia pro hospital, usando no hospital, para pegar atestado. Chegava lá, falava que tá passando mal, sorinho na veia. Atestado, no dia seguinte apresentava o atestado. E aí foi assim. Aí até que eles me deram férias, abril de 2007. Aí nessas férias foi onde que eu me afundei mais ainda. Eu fiz o uso todos os dias, porque nessas férias eu fiquei todos os dias na função livre, fiquei lá na função vendendo, todos os dias eu estava fazendo uso. E aí quando voltou, acabou as férias, que eu voltei, no primeiro dia que eu tinha que estar na minha mesa, eu faltei, por conta do uso. No segundo dia cheguei atrasado. Quando eu cheguei já tinha uma pessoa no meu lugar. Aí ela me chamou, falou, Ronaldo, a gente tá te desligando, tá bom? E aí ali na hora deu vontade de chorar, sabe? E... Respira, pode tomar uma água. Não, desce.
E aí, ela... Porque eu não queria passar por aquilo. Então, ali, voltando, né, é muita emoção, assim, de lembrar, porque... E eu ia falar pra você que eu nunca me emocionei falando desse detalhe, disso. E agora eu me emocionei porque eu lembrei. E aí, minha chefe falou e tal, e me demitiu. E nisso, eu não queria perder o emprego. Não queria. Eu gostava de trabalhar lá. Só que a dependência, ela faz com que a gente perca coisas que a gente conquistou. Às vezes ela evita até a gente conquistar algo. Ela não deixa a gente conquistar, e quando conquista, a dependência faz perder. Sim. E eles até que te manteram ali por bastante tempo, né? Por 3 anos, porque eles já deviam estar percebendo que tinha alguma coisa. Talvez não sabia que era, né? Enfim, A droga, né? Álcool, droga. Eu acho que quando ela me chamou para conversar, lembra que eu falei que ela me chamou para conversar? Eu acho que ela queria entrar nesse assunto, e ela perguntou, você tá bem? Eu falei, tá tudo bem. E outra coisa, ajudar de alguma forma, naquela época, em 2007, as empresas não tinham muito conhecimento sobre a ajuda do alcoolismo e da droga. Porque eles poderiam muito bem ter falado... Se eles tivessem um conhecimento, não estou falando que a culpa é deles jamais, mas se eles tivessem um conhecimento, eles teriam falado, não, vamos pôr esse menino para internar, para ele ir ser acolhido numa comunidade, porque ele é um bom profissional e ele voltar bem. Sim. Mas a empresa acho que não tinha esse conhecimento. Hoje, muitas empresas fazem isso. Sabe que a pessoa é um bom profissional, mas o álcool, por exemplo, destrói a vida da pessoa. E essa pessoa fala, não, opa, você vai se recuperar. E dá um voto de confiança. Entendeu? E você ficou nisso até os 25, mais ou menos? Então, aí nessa parte foi 22, né? Quando eu fui demitido, eu peguei meu seguro-desemprego. É importante só lembrar que nessa trajetória você foi pai também, né? 22. Você também foi pai nessa vida. A Gabriela nasceu em 2005, então a gente está em 2007. Então, aí com esse aí eu já tinha 2 anos de pai. 2005 a Gabriela nasceu, e nasceu ali naquele meio turbulento, né? Uma coisa que veio na minha cabeça agora, assim, né? Eu tive uma adolescência muito turbulenta, assim, na questão de vício, né? Da droga, do álcool, da criminalidade, da bagunça toda, né? E aí, como é que uma pessoa que passa por tudo isso, 15, 16, 17 anos, como é que ela se torna um adulto com a cabeça sã? Não é? Como? É muito difícil. Então, quando eu tinha 18 anos, 20 anos, a Gabriela nasceu. E você não tinha estrutura nenhuma para ser um não pai, tínhamos, né? Graças a Deus a gente tinha uma família boa. Então, assim, a família sempre ajudou, né? Então, em 2007, ali que eu perdi o emprego, a Gabriela já tinha 2 anos, e foi um momento, acho que foi o momento do meu fundo do poço. Acho que em 2007 foi o momento mais difícil, porque eu fui demitido, comecei a pegar um seguro-desemprego, então eu comecei a receber seguro-desemprego sem fazer nada. Eu dava só uma merrequinha de pensão, e o saldo, eu dava um dinheiro para minha mãe, para pagar alguma conta em casa, e o saldo eu gastava na rua, e ficava 24 horas na rua vendendo. Ou seja, mas o momento que você teve ali de ficar 24 horas voltado para... Isso, mais um momento... Você dedicou 100% da sua vida para... Fiquei ali me dedicando sempre, e aí foi na onde que eu realmente me afundei. E talvez seja por isso que você teve a vontade de chorar quando as suas chefes te desligou. Você tinha essa consciência? Você falou, acho que agora... Hoje eu tenho, na época não. Na época eu perdi o emprego, na época eu falei, putz, que bosta, deu vontade de chorar, que bosta. Mas... segue a vida. Mas eu acredito que sim. Ali foi um ponto, foi um gatilho quando eu comecei a receber o seguro-desemprego, porque assim, você recebe um dinheiro por mês, você não tem compromissos. Porque o máximo que eu tinha era compromisso de pagar uma pensão, porque a minha drogadição me separou da mãe da minha filha. Eu não tinha um relacionamento com ela, então eu só dava o dinheiro para ela ali do valor da pensão, e o resto era gasto. Minha mãe pediu, eu dava um trocadinho para minha mãe, para ela pagar a conta de casa, e o resto era gasto. E você tinha o convívio, assim, você conseguia ainda manter um pouco do convívio com a sua família, assim, sua mãe, seu pai, seus irmãos? Era muito difícil, né? Porque quando eu perdi esse emprego em 2007, minha mãe chamou meu pai para vir em casa, meu pai me chamou, conversou. Mas a família muitas vezes não sabe lidar com o problema. E isso não é culpa dele, não é culpa da minha mãe. A família se torna codependente. Sim, e a família não sabe lidar com o problema. Então minha mãe, e não é culpa deles. Então minha mãe e meu pai não sabiam lidar com o problema.
Meu pai veio, falou um monte pra mim, esbravejou. Minha mãe chamou ele pra vir conversar comigo, explicou, falou: seu filho tá perdendo emprego. Meu pai veio e falou assim: você vai perder o emprego, cara. Olha o que tá acontecendo. E de fato ele estava certo, eu perdi o emprego. E só que naquele momento que a gente tá brigando, conversando ali, discutindo, na verdade, eu dei uma resposta para ele atravessada, ele ficou muito chateado comigo, ele saiu e foi embora. E eu praticamente fiquei 2 anos sem falar com meu pai. Praticamente, 2 anos, pelo que eu lembro. E o emprego que eu perdi foi ele que arrumou para mim. Eu estava trabalhando numa empresa do amigo dele. Então, e aí se concretizou o que ele tinha. E entra em contrapartida do que ele tinha dito antes, lá atrás, quando eu tinha 15 anos. O caminho bom e o caminho ruim. Entende? Sim. Certo. E assim, nesse mundo, assim, nesse tempo aí, você teve medo? Você falou que você começou a usar, você perdeu o emprego, você perdeu a sua namorada, você se fincou nisso, né? Você ficou ali 100% na função. E aí, em algum momento você teve medo da morte? Você chegou a ser preso? O que aconteceu quando você ficou? Nesse período aí, então, eu tinha 22 anos, 2007, já era pai, e estava totalmente atolado ali naquele lamaceiro, que era o uso e a venda de droga. E o detalhe é que, assim, a gente formou praticamente ali uma quadrilha de tráfico de drogas. Em 2006 saiu uma reportagem no SPTV. Quadrilha de tráfico de drogas internacional na zona norte de São Paulo é presa. E saiu. Lá na rua, os caras invadiu. Eu, graças a Deus, naquela madrugada, eu tinha tomado uma decisão interna de falar: não, eu vou parar com essa loucura. Vou parar, sabe? Mas como a gente não tem Como nessa época eu não tinha um conhecimento que a dependência é uma doença, eu não tinha conhecimento que eu precisava me afastar totalmente. Então naquela noite eu falei: eu vou parar. E naquela noite aconteceu tudo isso, porque eu acabei até indo embora mais cedo. Se eu tivesse ficado lá na rua, eu teria sido preso também. Porém, como eu não sabia que era a dependência era uma doença, depois de 2 meses eu estava voltando lá para vender. Tomei o chá do Jatobon. Por quê? Por mais que eu parei de vender a droga, mas eu usava. Então, e o uso é caro. E aí eu falei: eu vou voltar para lá. Aí eu voltei a... E quando você tomou essa decisão, olha, eu preciso, né, nem tenha sido por 2 meses, você conseguiu sair assim tranquilamente ou... Então, eu saí tranquilamente porque como a gente era tudo muito amigo, veja só, a gente era amigos de infância. E a gente só tava numa turminha ali, geral, galera, achando que tava fazendo a coisa certa para ser feliz, para ganhar dinheiro. E no fundo a gente formou ali uma quadrilha de tráfico, né? Infelizmente. E quando eu resolvi sair, então assim, consegui sair, graças a Deus, eu consegui sair sem nenhum problema, né? Porém, a gente vê muitos problemas acontecendo quando a pessoa se envolve para sair. É que nem tem uma música que fala: de 100, um consegue sair. Sim. Né? Porque... Às vezes tem que pagar alguma coisa, né, pro chefe ali. Dívida, pra poder... né? Alguma dívida. Sim. Sempre... Ou surge alguma dívida, né? Que às vezes nem tinha e às vezes surge uma dívida ali para você poder sair desse caminho. Então você vê como que o negócio foi tão incrustado ali que chegou até a sair reportagem do negócio, sabe? E a gente achava: nossa, saiu na televisão. A gente achava o máximo, sabe? Achando que a gente estava arrasando. E aí, em 2007, que foi praticamente o meu fundo do poço, eu me enfiei de cabeça nisso. Me enfiei de cabeça. E chegou a um ponto de que eu aceitei uma viagem para Bolívia para buscar droga. Então, eu fui até a Barra Funda, peguei um ônibus, 24 horas, cheguei na fronteira Corumbá, né? E a Bolívia. Peguei um outro ônibus ali na fronteira, fui para Santa Cruz de la Sierra. E lá, parei num lugar, veio um cara, né? E me levou para os lugares, tal, me deixou num hotel. Passei 4 dias na Bolívia. E adivinha o que eu fiz na Bolívia? Causei. Me enturmei com a galera lá que usava. Então, o enteado desse cara, ele bebia. Aí ele me levou para dar uns rolê lá na praça lá e tal. E aí lá os caras bebiam Fanta com vinho. Nossa. Acredita? Fiquei louco de Fanta com vinho. E nisso, como eu sempre acostumei álcool com droga, então quando eu comecei a ficar louco naquela praça, eu perguntei para ele: onde tem a droga de preferência? Tem ali, ó, tal. E aí eu também comecei a fazer o uso.
E aí virei à noite, causei lá. Aí teve uma outra noite que a gente foi para um tipo carnaval lá na Bolívia, que é muito famoso lá. E eu me perdi, mano, desse menino. Me perdi, literalmente. E fiquei tão louco que eu sentei numa calçada lá e fiquei. Me perdi. Aí, do nada, apareceu esse cara que me acolheu lá. Apareceu e falou, vambora, cara. Me colocou dentro do carro e me levou pra casa dele. Ele falou, cara, por que você bebe tanto assim? Né? Começou a conversar comigo. Ele falou, cara, sabe o que eu faço? Eu bebo dentro de casa o meu negócio aqui, ó. Mas, cara, você bebe demais. Pô, não, tá tentando dar conselho. Era um cara bem mais velho. Sabe? Aí, caramba, né? E... Então, só pra entender, você foi pra lá sem nada programado, assim, de já ir buscar, não, você... Tudo programado, não, eu fui você já programado. tava... Eu tinha que chegar na cidade tal, encontrar fulano, entregar o dinheiro pro fulano, pegar a mala, entrar no ônibus e voltar. E É a sorte. famosa mula. Só que aí Não você é? falou assim, eu tô aqui e vou curtir. Eu tava lá, veio a bebida, pronto. Falei, vou Esqueceu curtir. de volta. Esqueci a função, entendeu? Então, Esqueci o que eu vim fazer aqui. Então... E sua família, né? Não, aí eu não contei pra minha família. Na volta, quando eu cheguei em Corumbá, eu já tinha atravessado a fronteira. O cara me colocou em um hotel em frente a um batalhão da PM. Olha que loucura. E o cara falou, não, é mais seguro. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. E aí eu precisava dar satisfação pra minha mãe. Peguei o telefone no orelhão, naquela época orelhão, né? Liguei pra minha mãe. Depois de 3 dias sem dar satisfação, na verdade eu falei pra ela que eu ia pra praia. Mãe, tô indo pra praia. Liguei pra ela. Ô mãe, tô aqui em Ubatuba, tá bom? Tô aqui, tô curtindo aqui. Não, é Bertioga. Tô aqui em Bertioga, aqui. Tô curtindo a praia aqui e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei. Aí minha mãe falou assim pra mim. Eu só tô preocupada com o que você tá carregando. Forte, né? Nossa. Ela Assim, mãe, sabia disso. não se engana. Entende? E aí aconteceu uma coisa muito forte que nesse período que eu estava lá, minha avó morreu, a mãe da minha mãe. E aí a minha avó eu amava demais. E eu fui o único da família, que a família da minha mãe é um pouco reduzida, diferente Sim. da família do meu pai. E eu fui o único da família que eu não estava no velório. E aí você pensou, mais uma vez perdi, né? Algo que Alguma não... coisa. Mas ela não falou pra mim na ligação. Quando eu voltei de viagem, graças a Deus, voltei de viagem, foi que eu fiquei sabendo. E me traumatizou bastante. E pelo que eu vejo assim, você fala muito da sua mãe, né? Então a sua mãe, ela te ajudou nesse caminho, né? De recuperação. Mas nesse momento aí, era uma mãe que não sabia o que fazer. Era uma mãe que só rezava pelo filho. E qual foi o momento que você decidiu... Imagina que você... Vou pedir ajuda, não dá mais. Foi quando você voltou dessa viagem? E nessa viagem, falando só um pouquinho mais dessa viagem, aconteceu uma coisa muito louca que lá em Corumbá tem um pico chamado Cristo Rei. É lindo o lugar, muito bonito. E eu falei, eu vou subir lá. E ele é como se fosse o Cristo Redentor, num morro, só que menorzinho. Eu falei, vou subir lá. Aí fui andando em direção, sem conhecer nada de Corumbá. Parei no cara que estava vendendo picolé e falei pro cara, assim, cara, eu quero subir naquele morro. Como é que eu faço? Ele falou, você vai reto aqui, você atravessa a linha do trem, você vai pegar uma trilha e vai começar a subir uma ladeira. E você vai passar pelo meio da favela. Cuidado que a favela é perigosa. Aí eu falei, sou da favela, não tem nada a ver, da quebrada, né? Isso não me preocupou. Eu falei, tá bom. E fui. E ele falou assim pra mim antes, ele falou assim, ó, se sua fé tiver fraca, você não consegue subir. Eu falei, que isso, minha fé ninguém abala, sabe? Mano, era sol do meio-dia, Corumbá faz 40 graus. E eu comecei a subir aquela escada. Eu olhei pra cima, gigante a escada, gigante. E aí eu comecei a falar, mano, faz sentido o que esse cara tá falando. E aí, pela fé, eu consegui chegar lá em cima. Que eu lembrei, falei, não, mano, eu falei pra ele que minha fé... E eu falei, mano, mas o cara tinha razão, cara. E cheguei lá em cima, e detalhe, cheguei lá em cima, não tinha ninguém, não tinha água. Cheguei lá só o pó da pior. Pensa. Como você conseguiu... Apesar que... Voltar mais fácil, né? E aí quando eu cheguei lá em cima, eu fiz uma oração. Eu tava vendo o Pantanal inteiro, assim, ó, lindo. Lugar lindo. Quem não conhece Corumbá, vale a pena conhecer. Dá pra conhecer bem o Pantanal lá no Cristo Rei.
E eu fiz uma oração, falei, Senhor, se eu voltar bem para minha casa, eu começo a ir na missa todos os domingos. Aí que loucura de promessa. E fiz a promessa. E desci. Nisso que eu desci, uma mulher estava na porta da casa lá. E aí eu falei, moça, me arruma uma garrafa de água aí, por favor, um copo de água. Aí a moça foi lá, deu água, tal. E aí fui embora. E consegui chegar bem na minha casa, graças a Deus. Só que foi uma promessa que eu fiz que eu não consegui cumprir. Porque o uso da droga não deixa você caminhar com Deus. Ou você caminha com Deus, ou você caminha com as drogas. Os dois não andam junto. Então esse 2007 foi um ano muito pesado para mim, muito... Só que tem um detalhe, né? Muitas coisas aconteceram, muitas coisas ruins, muitos livramentos. Livramento de morte. Eu tive um amigo meu que morreu, tipo assim, na mesma noite eu estava com ele. E Deus, ele me livrou do seguinte, ele estava junto comigo naquela noite. A gente brigou naquela noite. Ele saiu, buscou o carro dele, foi dar um rolê, colocou 2 pessoas no carro dele. Chamou o cara que estava do meu lado para ir junto com ele. O cara que estava do meu lado falou, não vou. E ficou comigo. Aí o cara ainda falou assim, mas você vai ficar com esse... Desculpa a palavra, bunda mole? O cara falou, vou ficar com esse bunda mole. E foi. Nessa madrugada, morreu ele e todos que estavam dentro do carro. Nossa. E aquele rapaz que ficou comigo, que quis ficar com bunda mole, se livrou da morte. E eu também me livrei da morte naquela noite. Porque se você não tivesse brigado com ele, você estaria com ele. Porque se a gente não tivesse brigado por conta de besteira, ele era meu amigo, aquele cara, a gente jogava bola junto, andava de bicicleta junto, andava de skate junto. Mas naquela noite, e ele fazia muita coisa errada, que eu não aprovava, mas a gente, de uma certa forma, andava junto. Então, pelas atitudes dele, ele pagou com a vida ali, infelizmente, tiraram a vida dele. E quem estava dentro do carro com ele, morreu. E foi por causa de uma briga boba que... Por causa de uma briga boba, a gente se separou, Deus deu esse livramento para mim. Mas eu vejo que muitos livramentos que eu tive não foi para mim. Os livramentos foi para mim, mas de grande parte foi para minha mãe. Porque pensa uma mãe enterrando um filho de 22 anos, de 23 anos. É muito triste. Ou uma mãe indo visitar um filho na cadeia. Graças a Deus eu nunca fui preso, sabe? Graças a Deus, mas eu tive muitos livramentos, muitos. E chegou um momento na minha vida que eu já andava na rua com medo, ciente de que eu ia morrer a qualquer hora. De tantos livramentos, eu tinha já na minha consciência que eu ia morrer, que iam vir me matar, entende? Então, o que eu fazia? Por exemplo, quando eu ia me deslocar de um lugar para o outro, eu esperava clarear o dia, para ter gente andando na rua, para que se caso acontecesse de alguém vir me matar, e não era questão de me matar por conta que eu devia para alguém, que eu ofendia alguém. Às vezes, muitas vezes, só por questão de inveja. Tem pessoas que acabam criando coisas na cabeça e matam os outros por inveja. Às vezes, né? Então, eu esperava ter gente na rua para pelo menos testemunhar, por exemplo, a cor da camisa da pessoa que me matou. Então eu tinha aquilo na minha cabeça. Olha o ponto que eu cheguei. Eu cheguei a um ponto de ter certeza de que eu ia morrer. Aceitar a morte. Aceitar a morte. E aceitar, assim, que você poderia morrer super novo, né? Porque a gente Super vê novo. que, infelizmente, quem fica nessa vida... Esse é um dos caminhos, né? E aí, foi o momento mais difícil da minha vida. E aí eu tomei a decisão. Quando acabou ali o seguro-desemprego, que eu vi que não tinha como vender e bancar meu luxo por conta do uso. Porque eu tinha essa cabeça, falei, vou ficar rico com venda de droga, mas era uma ilusão muito grande. Não tem como. Eu tomei a decisão, falei, vou parar de vender droga, porque eu vou morrer, ou vou preso. E eu parei. No dia seguinte, me ligaram e falaram, Ronaldo, tem aqui uma placa aqui de vaga, auxiliar de escritório, por que você não vem aqui entregar o currículo? E eu fui, peguei o currículo, fui lá, cheguei lá pro senhorzinho, aí ele falou assim, vem aqui. Aí me chamou, senta aqui, responde esses e-mails aqui. Aí fui lá, respondi os e-mails. Legal. Pô, pode vir amanhã. E aí foi onde eu comecei a trabalhar. Com isso eu vejo que quando a gente quer uma coisa, Deus ajuda. Sim. No dia seguinte, Deus já me deu uma luz. Porém, eu ainda tinha o problema da dependência. Então eu recebia no 5º dia útil, eu pegava meu dinheiro, em vez de ir para casa direto, eu ia para a rua e passava a noite inteira. Eu passava sexta, sábado e domingo usando droga. Eu voltava para casa, cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para comprar pão. Sabe, chegava a ser vergonhoso. Porque você ficava os 3 dias, você trabalhou o mês inteiro. 3 dias eu gastava tudo.
E nessa época foi 2008? Essa época foi 2009, que eu arrumei um emprego, que eu deixei de vender. Só que eu ainda tinha o problema da dependência, eu não sabia. E aí chegou um determinado momento que a família pressionou. Falou, você precisa de ajuda. E você tinha tomado seu relacionamento e tinha o seu filho, né? Nessa época eu já tinha tomado relacionamento, eu tinha alugado uma casa, né? E aí tentei retomar o relacionamento, tentei resgatar a família, mas a dependência não deixava. E aí nisso, a família pressionou. E aí foi quando eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu preciso de ajuda. A minha mãe, ela já participava da comunidade, já fazia 1 ano mais ou menos. Como que é o nome da comunidade? A comunidade Casa, Esperança e Vida, né? Ela já servia na comunidade, ela participava na comunidade há cerca de 1 ano. Então minha mãe cansou de sofrer, falou, chega de chorar, vou buscar ajuda. E aí indicaram um lugar bem longe para ela, ela foi, pegou o ônibus, andou e voltou para casa. Quando ela foi buscar ajuda, começou, Deus ele vai mostrando. Então aí veio no rádio. Minha mãe era daquela do rádio, que fica do ladinho do rádio. No rádio. Olha, tem a comunidade CCV, que ajuda famílias com problemas de dependência, tal. Tem reuniões em tal lugar, tal. E aí foi onde ela descobriu a comunidade, que era pertinho de casa, e ela começou a participar. Nisso que ela começou a participar, eu não ia para a sala. Ela foi sozinha durante Ela foi o período. sozinha durante o período e isso é normal. Geralmente vem a mãe primeiro, geralmente vem o pai primeiro, depois a família começa a participar e o dependente começa a participar. Depois de 1 ano eu falei para ela, mãe, meu fundo do poço chegou, eu preciso de ajuda. Ela falou assim, terça-feira às 20 horas na Santa Terezinha. Aí comecei a participar da reunião. Cheguei lá na primeira terça-feira e falei, poxa, tá demorando demais, vou embora. Nisso apareceu o senhor Joel. Me acolheu, me deu um grande abraço. Chegou para mim e falou, Ronaldo, o que você quer da sua vida? Eu falei, eu quero parar com as recaídas. Ele falou assim, então você está no lugar certo. E eu não entendia. Quando eu comecei a participar da reunião de partilha, a primeira semana eu não falei nada. Na segunda semana eu já comecei a falar um pouquinho. Na terceira eu já não via a hora de falar. Num primeiro mês eu percebi, nossa cara, estou 1 mês limpo. E aí começou a funcionar. E aí você continuou a caminhada e aí você decidiu participar da comunidade, Aí se consagrar. eu percebi que eu fiquei 1 mês sóbrio. Eu falei, nossa, cara, funciona a partilha, a reunião de partilha, né? E você não foi internado? Eu não fiquei internado. Eu precisava ficar internado, mas eu não fiquei internado porque eu tinha arrumado aquele senhorzinho que arrumou para mim um emprego. Sim. Eu consegui mudar de emprego. Aí eu arrumei um escritório de contabilidade mesmo. E nisso eu já estava perdendo o meu emprego. Eu tinha 4 meses de empresa, já tinha faltado 5. Eu já estava quase sendo mandado embora. Aí eu resgatei o meu emprego, né? Com esse 1 mês de sobriedade, eu resgatei, comecei a ser um bom profissional, comecei a ser produtivo, porque eu não tinha mais recaída, não tinha mais falta por conta da ressaca. E aí eu comecei a caminhar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e falei, nossa, funciona. Reunião de partilha, sala para tratamento de dependentes, funciona. Se a pessoa quer, funciona. Entende? É a prova que nem precisou se internar. Mas Mas houve uma dedicação muito grande da minha parte também. Eu ia para a sala na terça, na segunda-feira não tinha sala, né? Eu chegava em casa, minha mãe, inteligentemente, ligava no YouTube, ela colocava na canção nova e colocava Padre Léo para eu assistir. E toda segunda-feira, Padre Léo. Terça-feira, reunião. Quarta-feira eu comecei a ir na reunião de NA. Na quinta eu ia num grupo de oração. Na sexta eu ficava em casa com a família comendo uma pizza. No sábado eu ia jogar bola, voltava exausto, descansava. No domingo é o dia do Senhor e aí é onde a gente ia na missa, fica com a família, almoça e tal. Você mudou totalmente a sua vida. Mudei e aí eu aprendi uma coisa. Evite lugares, hábitos e pessoas. E você parou com todos os vícios E aí eu de uma parei, vez? fui radical e parei com todos os vícios de uma vez. Tá de parabéns. É radical até hoje. Radical. Porque tem muita gente que para de beber, mas não para de fumar. Às vezes a pessoa para de usar droga, mas quer ficar na bebida. E uma coisa leva a outra, não tem como. Se o cara é dependente do álcool... Tinha uma época que eu era dependente eu usava álcool, droga, maquininha, caça-níquel e cigarro. Quando eu bebia, eu queria usar, e queria fumar e queria jogar. Se eu usasse, eu queria beber, jogar e fumar. Então era esse vício. Isso aí me dominava.
Quando eu cheguei na sala, eu tomei a decisão, e porque eu ouvi isso. O Padre Léo falava, seja radical com você mesmo. Pare com tudo. É porque você percebia que uma coisa ia te levando a outra. Então, infelizmente, ele teve que... E aí a gente aprende a lidar com o problema. Foi onde que eu aprendi que eu tinha uma dependência, que a dependência é uma doença incurável, é uma doença de fundo espiritual, incurável, progressiva e fatal. Então, eu preciso me tratar. É uma doença? Sim, mas tem tratamento. E qual é o tratamento? Sala, acolhimento para internação, para... né? O apoio da família. Apoio da família e muitas outras coisas. E acabar se afastar de outras pessoas. Ronaldo, antes da gente, né, perguntar como que tá a sua vida hoje, a gente vai mostrar para você algumas fotos. Eu acho que essas fotos vai acabar levando a quem é o Ronaldo hoje. Então você tem um minutinho para poder falar. Você vê a foto e fala o que significa para você. Bom, tá preparado? Grande surpresa aí, caramba, meu. Essa é a primeira foto. Que lindos, né? Esposa maravilhosa. Ó, tá passando o seu minuto, você vai ficar só nessa. Aí é tudo pra mim, me acolheu, né? É uma luta, foi uma grande luta aí, esse nosso relacionamento, assim, de conquistas, né? Muitas conquistas, muitos desafios. Isso daí foi essa conquista do matrimônio é um grande testemunho, né, na nossa vida, e aonde a gente vê que Deus agiu muito na nossa vida. Sim, contando que, assim, né, se eu posso falar um pouquinho, que querendo ou não, é parte do testemunho, porque ele quando ele se libertou, ele começou a caminhar, ele foi pra faculdade, ele foi conquistar, tipo, o diploma dele, e eu conheci ele na faculdade. Então, tipo, tudo é testemunho, tudo é, tipo, vitória. Fala aí que você me achava esquisito porque eu não bebia. Eu achava muito Todo mundo achava que eu não bebia. Era muito estranho, tava todo mundo no barzinho lá, em frente ao barzinho lá, todo mundo com um copo de cerveja na mão e eu com a garrafinha de água. Mas você ia, né? Você ainda vai, né? Você frequenta barzinhos. Eu gosto então da bagunça. Então, o Ronaldo, ele é bem sociável, ele fala, ele gosta de amizade, mas ele aprendeu a dizer não. Quanto tempo vocês estão casados? Vamos ver se ele sabe. Você sabe, amor? Casados? Casados. Casados, 3 anos, 2 meses, 15 dias. Nossa! E algumas horas. Mas juntos? 12 anos. Então, quando 12 anos, né? Quando te conhecemos, você estava no começo ali, né? Quando eu conheci ele, ele, né, tinha se separado do relacionamento dele anterior, não tinha dado certo, ele namorava com a mãe dele, ele já estava solteiro há 2 anos. E ele me contou, depois que a gente começou a se conhecer, depois de um tempo ele me contou a história dele, acho que ele ficou com medo de me assustar. E ele me contou a história dele e eu acolhi e abracei. Sim, porque a gente se conhece e já tem... Vocês estão juntos há quantos anos mesmo? Vai fazer... Não, juntos, desde o namoro 11 anos. 11. Mas a gente se conhece há 12. Então eu te conheço há uns 13. Você conhece ele antes de mim, porque estudava na mesma E eu demorei anos pra poder saber dessa história. Porque infelizmente é um tabu. Não, porque antes também acredito que pra pessoa contar é um tabu, também você não sabe como as pessoas vão reagir. Ou se vai julgar. Ou se vai julgar, porque existe ou se vai querer se afastar. Existe um grande preconceito na sociedade com dependentes, que acha que associa dependência a roubo, furto, pilantragem, entendeu? E a gente costuma dizer que todo dependente é gente muito boa, é pessoa maravilhosa, entende? E nós adictos, né? Esse é um termo também que é usado, adictos. Nós somos pessoas especiais, muito especiais, porque a gente acaba desenvolvendo, né, a drogadição ela desenvolve um problema por exemplo, a compulsão faz parte desse problema. Então eu preciso controlar a compulsão para não me afundar no uso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um cara dependente, o simples fato de ir na padaria buscar pão, isso parece uma coisa normal, mas para um dependente não. Eu ia buscar pão, eu encontrava alguém na rua, eu voltava depois de 3 dias para casa. Então, esquecia assim, que você ia comprar o pão. Esqueci, chegava em casa, minha mãe falava, cadê o pão? Sabe?
Então, assim, a E gente... isso é uma luta diária, né? É uma luta diária, é só por hoje. Eu tô lutando para ficar limpo só por hoje. A gente tem que ter a consciência de que eu preciso me monitorar, preciso cuidar da minha vida espiritual, preciso cuidar da minha vida pessoal, preciso moldar o meu caráter, ser reeducado. Pensa, eu tive uma vida muito difícil na minha adolescência, na minha juventude. E aí, como é que depois de passar tanta turbulência, como é que eu entro num namoro com tanta coisa, sabe? Por exemplo, quando eu fui trabalhar, que eu arrumei um emprego no escritório, eu vinha da rua praticamente com um monte de gíria, falando tudo errado. E aí, de repente, eu estava dentro de um escritório trabalhando com gaúchos que falam super corretos o português, não é? Que me corrigiam a todo tempo. Eu falava, nós vai, nós volta, subir para cima, subir, descer para baixo. E graças a Deus, assim, você teve sempre pessoas que tiveram ao seu lado que, né, que queriam te ajudar, assim, né? Ao mesmo tempo que você teve pessoas que te influenciaram, né? Mas teve do outro lado ali pessoas que queriam te ajudar. Sim, sempre tem. Vamos para a próxima foto. Próxima foto. Ai, pai amado, meu Jesus. Ó, a família, né? Ah, o Bento ali, ó. Ó o povo aí, ó. Família, é tudo, cara. É um dos motivos de qual eu mantenho a sobriedade, né? Eu sei o poder destrutivo que eu causo contra mim mesmo e se eu não cuidar da minha vida, eu perco tudo isso aí, ó. Aqui, aí, novamente. Aí são as crias, né? Os Sim. filhos, os herdeiros das dívidas. É maravilhoso, né? Eu fui pai novo, com 20 anos, pode ser novo, né? No meio de uma turbulência na minha vida. Então, eu tenho uma experiência agora para contar, que assim, o caso da Gabriela e do Gustavo, eu não consegui cuidar deles de perto. Eu não trocava fralda, eu não acordava de madrugada, eu não dormia toda noite ali abraçadinho. Por quê? Por conta da drogadição. Agora, com o Bento, eu tô vivendo uma outra experiência. Eu tô todos os dias com ele, durmo abraçadinho com ele. Vida, né? Ele põe eu pra dormir. Isso é verdade. Entende? Então, assim, e a sobriedade me traz isso, um momento maravilhoso da minha vida onde eu curto a minha família. Mas que você consegue também curtir com os outros. Junto com os outros. E eles... Né? Você vai curtir com eles grandes. Sim. Você a sua filha estudando, né? E ver uma outra, né, outra juventude com eles, né? Eu consegui resgatar a confiança dos meus filhos. Tem muita família que não consegue. Tem muita família, tem muito pai que pegou a filha e não quer ver o pai, né? Infelizmente, mas graças a Deus eu fiz a reparação que eu tinha que fazer. Eu consegui dar uma boa estrutura para eles. Por exemplo, com a Gabriele, dos 5 anos para baixo, eu tenho pouquíssimas fotos com ela. Poucas. Porque eu tive poucos momentos, né? Então, hoje não. Hoje até mesmo por causa da tecnologia, eu tenho muitas fotos, por exemplo, com o Bento curtindo ali o momento e tal, né? Vídeos para o TikTok com o Bento. Que outra... Aí é o futebol que eu gosto, né? Aí a gente jogou um torneio lá, bem legal, né, meu? E o futebol, ele me ajudou na recuperação também, porque é esporte. O esporte ajuda, a gente tem que cuidar do corpo. Esses dias eu vi o Padre Marcelo falando, eu vi um vídeo do Padre Marcelo, todos nós sabemos que o Padre Marcelo passou por depressão. Sim. E hoje ele tá grande, né? Mostra às vezes um vídeo dele fortão. E ele fala no vídeo, todo fala assim, musculoso. Ele falou assim, se eu soubesse que cuidar do corpo era tão importante, eu teria feito isso antes e teria saído antes da depressão. Então, cuidar do corpo é muito importante, né? E aí o futebol é uma coisa que eu gosto. Eu cuido do meu corpo com o futebol, que eu jogo a minha bolinha. E às vezes vai toda semana? Todos os sábados eu tenho um compromisso com o futebol, mesmo contrariando a minha esposa. E vamos para a última foto, que é uma homenagem. Não sei se você vai conseguir falar. Não, a gente fala. Quer conseguir? Não consegue, mas a gente tenta aqui falar, né? Aí eu postei essa foto esses dias e resumi o meu 2024. Né? 2024 eu perdi minha mãe e ganhei o Bento. E você quer falar um pouco do outra pessoa? Acho que a gente vai ter que dar uma pausa. Gente, é muito difícil. É muito difícil porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela também me acolheu muito. Ela se foi, né? Mas ela deixou muito ensinamento pra gente. Ela foi uma sogra maravilhosa, uma mãe e uma avó.
E é difícil falar dela mesmo, porque dá muita saudade, né? Mas... E ela foi a pessoa principal, a chave principal para a recuperação do Ronaldo, né? Então ela lutou, ela batalhou, ela foi atrás de informação. Ela rezava por ele conta que ele estava dormindo de madrugada na vida louca, ele gritava e ele acordava e ela estava com as mãos assim, rezando por ele. Então, assim, ela é um grande exemplo e a partida dela é dolorosa, mas faz parte da vida, né? E a gente fica com a saudade, né? A saudade e... Sim. E ela ajudou muitas pessoas, né? Após o ela que foi muito caridosa. Sim, então ela participava da comunidade até, né, enfim, o ano da sua partida, mas ela sempre esteve ali durante esses 16 anos, né, um pouco a mais do tempo, porque ela já frequentou um pouquinho antes. Me pegaram de surpresa aí com essas imagens. Eu sinto muita falta da minha mãe, né? A minha mãe foi a pessoa que mostrou o caminho, falou, ó, toda terça às 20 horas, e eu trago isso pra minha vida até hoje, toda terça às 20 horas, e na minha recuperação, ela me ajudou muito, sempre me incentivou. E depois de 6 meses sóbrio, a gente na sala, ela coordenando a sala da família e eu coordenando a sala dos dependentes, 6 meses sóbrio eu voltei a estudar. Ela me incentivou muito, eu fiz um técnico em contabilidade. 1 ano e meio depois, eu entrei na faculdade, ela me incentivou muito a estudar. E ela me ajudava demais. Por exemplo, não falei para vocês que toda segunda-feira eu chegava e ela colocava o Padre Léo? E isso me ajudou espiritualmente. Porque o Padre Léo, ele tem um jeito diferente de evangelizar. É o jeitão dele, né? Engraçado, em momentos sérios. E teve um dia, eu lembro, depois de 1 ano e meio, assim, de toda segunda-feira estar assistindo o Padre Léo, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu quero ir na pregação desse cara, mãe. Vamos? Aí minha mãe falou assim, puxa, filho, o Padre Léo já morreu, já fez uns 5 anos. Nossa, eu falei, sério? Como assim? Ela falou, é. Eu falei, não é possível. E aí eu fui buscar a última pregação dele vivo. E aí tem lá no YouTube, ele tá numa cadeira de roda, ele morreu de câncer, né? E aí um testemunho maravilhoso. E eu falei, caramba, o cara que me ajudou, o meu herói, eu achando que tá vivo, tá morto, né? Então, ela me ajudava muito com isso, espiritualmente. Por exemplo, antes de sair de casa, ela falava assim, filho, senta na mesa, depois do café, e lê um trecho da Bíblia, lê um pedacinho da Bíblia. Lê ali 5 linhas, grifa uma bolinha, faz uma oração. E isso, até hoje eu faço. Até hoje, todos os dias antes de sair de casa, de manhã, antes de ir para trabalhar, eu sento, eu leio um trecho da Bíblia, coloco a mão, faço a minha oração, eu marco ali algo que chamou minha atenção, e com isso eu já consegui ler a Bíblia inteira, sabe? Já consegui ler a Bíblia inteira. Ah, Ronaldo, vai parar? Não, estou lendo a Bíblia todos os dias. A Bíblia nos ensina muito, é uma baita caixa de ferramenta para viver, principalmente para viver, para lutar contra esse problema da dependência e lutar nas dificuldades do dia a dia. Um combustível, né? É um grande combustível. Então, minha mãe foi a que apontou o caminho. E a gente juntos coordenou a sala do Núcleo Imirim por 14 anos. Assim, eu não lembro assim, de ter chegado para minha mãe e falado, mãe, perdão por todos os momentos que eu te fiz sofrer. Eu não lembro. Mas tudo que eu fazia de ir na missa aos domingos, de chamar ela. Teve um dia que a gente estava saindo para missa e eu estava no portão e ela atrasada lá. E eu, vamos mãe, vamos para missa, vamos, tá atrasado, o busão vai passar. Ela virou para mim e falou assim, nossa, jamais eu imaginei o meu filho, né, me chamando para ir para missa. Sim. Então esse foi o seu perdão para ela, exatamente. Né? E tudo que ele construiu depois, né? Porque ela viu ela viu ele se formando, ela viu ele curtindo depois com os filhos, ela viu ele se casando, ela viu ele conquistando a casa dele, com o filho. Então ela viu que, né, tipo, que ele se redimiu. E ela teve orgulho. E que, principalmente, que ele continuou a missão e que ele ajuda as pessoas até hoje. Aí a gente entrou de cabeça na comunidade, coordenamos as salas. Por 14 anos, todas as terças-feiras a gente estava junto. Todas as terças eu ouvia ela cantando. Sim.
Não é fácil, mas ela deixou um legado, esse plano para você continuar. A gente agradece muito por você ter contado o seu testemunho, é muito emocionante. Espero ajudar diversas pessoas aí, que quando a gente quer, a gente consegue. Vamos deixar o endereço, o telefone, o site né, da comunidade SCCEV. O Ronaldo também tem rede social onde ele conta um pouco, ajuda né, pessoas a se recuperar e ajuda os familiares. Você tem alguma frase só para deixar? Algum recado para todo mundo? Eu acho que é uma frase que... dá uma viradinha para... Acho que... Uma frase, né? Acho que a frase mais importante é: sem Deus nada posso, né? E um recado é: você, a pessoa que assiste a gente aí, né? Tomara que esse vídeo chegue às famílias que ainda sofrem, né, com problema de dependência. Então, se tem uma mãe aí que sofre com o problema do filho ou o marido, então que possa buscar ajuda, né? A CCV está em diversos lugares do Brasil. Tem aí minha rede social, Instagram, Ronaldo Belasco. Estou lá, pode mandar mensagem. É importante a família não desistir. A minha mãe não desistiu. Eu sou fruto da oração de uma mãe que nunca desistiu, né? E que Deus não deixou ela desistir, né? Minha mãe sempre foi muito religiosa, sempre foi muito fervorosa, sempre serviu a Deus, passou a vida inteira servindo a Deus. O momento da partida dela foi muito doloroso, mas foi um momento único na minha vida. Foi o momento mais difícil da minha vida, mas pela graça de Deus eu não fiz o uso de substâncias, não me embriaguei, passei pelo luto, estou passando pelo luto, firme e forte, graças a Deus, graças à comunidade, graças à minha família, à minha esposa que muito me ajuda. E espero aí que famílias que estejam passando por esse problema, que possam buscar ajuda, não desista, porque a dependência é uma doença, mas tem tratamento. É isso. Muito obrigada, Ronaldo, pela sua presença. De nada. Sim. Se vocês gostaram do episódio, espero que tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreva aqui no YouTube. Episódio de bastante emoção. Prometemos que o próximo a gente vai com mais tranquilidade. Vou pegar mais pesado, né? Obrigada, pessoal, e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.